Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial tão esperado. Vamos falar da Área 51. Roda a vinheta. Bom, gente, esse especial da Área 51 eu achei bem interessante de fazer. Pesquisei ao máximo trazer bastante informação sobre esse tema, beleza? Então vamos começar do início. Bom, Área 51 ela é um dos nomes atribuídos a uma área militar norte-americana, que fica no deserto de Nevada, próximo a Groom Lake, nos Estados Unidos. Ela é uma área tão secreta que o governo americano só admitiu a sua existência no ano de 1994, e ainda com algumas restrições. 190 quilômetros a noroeste de Las Vegas, Nevada, em um trecho proibitivo de deserto, há um local misterioso conhecido por vários nomes. Terra dos Sonhos, Rancho Paraíso, Groom Lake e o mais notável, Área 51. Bom, é mais provável que ela seja uma base de testes aéreos muito sigilosos. Bom, é considerado, por exemplo, que o avião invisível a radares, o F-117, ele foi desenvolvido nesta base. Bom, as pessoas que discutem fenômenos extranormais, eles atribuem a força militar americana com extraterrestres. Bom, nenhum desses argumentos foi negado ou confirmado, devido ao rigoroso sistema de segurança que existe nessa área. Bom, para quem não sabe, existem inúmeros documentários, livros e filmes que retratam sobre fenômenos extranormais. Todos eles destacam a Área 51 como uma área de efeitos totalmente diferentes do normal. Eles atribuem alguns testes de tecnologia avançada, testes com extraterrestres. A Área 51 se tornou parte da cultura popular, inspirando filmes, livros e programas de televisão. Porém, para entender a mística da Área 51, devemos olhar além das alegações extraordinárias e das teorias de conspiração. Eu vou colocar aqui algumas imagens de satélite sobre a Área 51, beleza? Bom, visualizando aí, dá para ver que existem algumas pistas de pouso de avião. Bom, para quem não sabe, a Área 51 ela faz divisa com o Nevada Test Site, a sigla NTS, que é um local de testes nucleares americano, e onde fica próximo à montanha Yucca, onde os americanos guardam as suas ogivas nucleares. O local em que fica a base aérea, chamada Área 51, foi no início dos anos 50, tomado pela Comissão de Energia Atômica, que é hoje o DOE, Departamento de Energia. Essas pessoas são responsáveis pelas armas nucleares do país. Precisavam de um lugar para testá-las. No centro-sul de Nevada, há um local para o qual ninguém dava importância. Este solo não era disputado. Se olhar mapas antigos da área, os mapas da Comissão de Energia Atômica, o verá dividido em áreas. Estas são quadras grandes. Em determinada época, o pedaço de terra em que fica o Groom Lake, que é um dos muitos leitos alcalinos secos da área, se chamava Área 51. Os mapas são antigos e esse sistema não é mais usado, mas o nome Área 51 permaneceu. Na primavera de 1955, a área na quadra número 51 teve papel bem maior nas negociações do governo com o Império Soviético. Bom, conforme mencionado, a base ela só teve a sua existência confirmada no ano de 94. Entretanto, ela não é a única base secreta americana.
Bom, a Área 51 ela é muito sigilosa com relação às suas atividades ali. Tanto que qualquer pessoa que chegue próximo da base, ela no caso, retido e pode ser até preso. Ou tomar alguns tiros dos seguranças que tem na região. Toda a área tem sensores magnéticos e de disparo eletroóptico. Se passar da linha sem autorização, eles atiram em você. Área contaminada, radiação ou uma pequena linha dizendo uso de força letal autorizado. Isso detém a maioria das pessoas. Os tolos são os que vão além. As pessoas começam a vir de jipe e caminhonetes e, de repente, encontram alguns homens com rifles e acham ruim que lhes digam para voltar para a estrada. Se resistir, pode levar bala. Mas muita gente deixa a imaginação aflorar, pois devido à enorme segurança que o governo americano submete a essa área. O fato é que poderia ser somente mais uma base, mas atrai a atenção de muitos curiosos. Bom, na época da Guerra Fria, satélites soviéticos tiraram fotos da região, mas apenas chegaram a conclusões básicas. Eles apenas descreveram como uma instalação comum, com pistas de pousos, hangares e alguns aviões, mas nada que provasse a suposta existência de uma base subterrânea. Bom, mais tarde, novas imagens de satélites comerciais comprovaram não ser nada excepcional. Bom, desde o estabelecimento da Área 51, algumas pessoas declararam ter visto estranhos objetos voadores não identificados sobrevoando o local, mas as autoridades sempre negaram esse fato. Quando se tem velocidade alta para pouso e decolagem, trata-se de uma aeronave muito veloz. Ao mesmo tempo, houve um drástico aumento de relatos de aeronaves esquisitas e velozes em Groom Lake. Os moradores de Nevada viram um avião estranho. Eles fazem muito barulho ao atravessar o deserto. São explosões sônicas. Os militares podem dizer que não existem, mas existem sim. Contudo, um de seus próprios funcionários, ele acabou declarando que nessa base, além de projetos militares avançados, eles usavam tecnologia alienígena, através de discos voadores genuinamente extraterrestres, e também seriam objetos de estudo para a engenharia reversa. Para quem não sabe, engenharia reversa é você desmontar um objeto para tentar entender como que ele funciona. Bom, sendo assim, essas supostas naves resgatadas, elas seriam intactas após um acidente, pois elas eram consertadas e reconstruídas, e depois submetidas a provas de pilotos de testes. Bom, depois de muitas especulações, a Área 51 ela começou a se tornar uma meca por muitos seguidores, atrás de OVNIs. Foi bem no período que um sujeito chamado Robert Bob Lazar, que veio à mídia afirmando ser um ex-funcionário do governo americano e que chegou a trabalhar nessa base militar. Eu vou colocar uma foto aqui do Bob Lazar. A ligação dos OVNIs e alienígenas à Área 51 pode ser traçada até um homem, Bob Lazar, físico formado pelo MIT. A história da Área 51 se tornou pública em 1988-89, quando Bob Lazar surgiu, dizendo que trabalhou em uma nave alienígena na Área 51. Quando Lazar foi a público com as declarações, a mídia enlouqueceu. Levei 7 ou 8 meses para convencê-lo a sentar comigo para uma entrevista. E ele finalmente me contou a história mais incrível que já ouvi como jornalista. Que ele trabalhou em uma área chamada S4 ao sul de Groom Lake. Que o local foi construído dentro da encosta de uma montanha para ficar disfarçado. Os hangares eram disfarçados para parecerem parte da montanha. Que dentro da montanha havia 9 hangares. E em cada um deles havia algo parecido com um disco voador. Ele viu um voo noturno para um teste. Na base, ele teve acesso a vários documentos indicando que tinham origem alienígena. Era uma história bastante fantástica. Mas as alegações de Bob Lazar não convenceram a todos.
Bom, Bob Lazar, ele havia confirmado que tinha trabalhado na época, nos anos de 1988 e 89, em um setor chamado S4. Bom, as tarefas seriam bem pouco usuais. Bom, o pretenso físico-cientista, cujo grau jamais foi comprovado, ele seria incumbido de cuidar da parte de engenharia reversa em espaçonaves extraterrestres, aquelas no formato discoide, que todo mundo conhece aí na internet. Bom, de acordo com ele, pelo menos 9 modelos distintos foram profundamente pesquisados por ele e por sua equipe. Bom, a ideia era descobrir e tomar propriedade da tecnologia de propulsão utilizada pelas raças alienígenas que haviam desembarcado aqui. Bom, ainda de acordo com ele, o trabalho ele foi originalmente apresentado pelo Dr. Edward Teller. Ele é um ucraniano também conhecido como o pai da bomba H. Bom, foi o próprio físico Bob Lazar que fez uma afirmação, sendo seguido por outros vários ex-funcionários das instalações da Área 51. Bom, ele acabou estendendo as suas declarações e informou que o governo norte-americano havia algumas espaçonaves alienígenas e ele tentava adaptar a sua tecnologia com a que temos hoje, através de alguns projetos terrestres, usando sempre a engenharia reversa, desmontando para saber como é que funciona. Bom, devido às suas declarações, ele e sua mulher receberam várias ameaças de morte. Bom, assim, evitando correr riscos, no ano de 1989, ele decidiu aparecer em público e confirmar todas as suas alegações. Inclusive, ele disse que há um lugar secreto dentro da Área 51, onde as naves alienígenas eram guardadas. Ele explicou também que o seu trabalho era justamente feito nessa área, em conjunto com uma equipe de mais de 22 engenheiros, contratados para estudar esse meio de propulsão alienígena. Mas pense o que quiser de Bob Lazar. Ele foi o trampolim que lançou esta base assombrosa aos olhos do público. Meses depois, milhares de pessoas foram ao deserto de Nevada em busca de objetos estranhos no céu. O conceito de visita dos seres extraterrestres tornou-se grande parte da cultura popular. Levou centenas, talvez milhares de visitantes a uma área do deserto que seria evitada pela maioria das pessoas sensatas. Bom, realmente, algumas informações que ele disse, algumas até que têm uma veracidade. Bom, ainda segundo o Lazar, esse setor S4 era um enorme complexo subterrâneo que ocupava toda uma área de uma cordilheira de montanhas. Bom, no início, esse físico ele pensou que estava trabalhando em uma tecnologia altamente sofisticada criada pelo homem. Mas quando ele disse que acabou entrando dentro de um disco voador, que estava lá alojado, ele se convenceu que se tratava de algo de outro mundo. Oi? Bom, segundo a descrição de Bob Lazar, as naves que ele examinou não possuíam nenhum tipo de junta aparente, nenhuma solda ou parafuso ou muito menos rebites. E as bordas dessas naves, elas eram arredondadas e suaves, como se tivessem sido feitas de cera. Bom, de acordo com o seu relato, haviam arcos e delicadas cadeiras de somente 30 centímetros de altura no interior desses veículos espaciais. A sua unidade de propulsão era o que mais entregava, pois tinham o tamanho de uma bola de beisebol e irradiava um campo antigravitacional através de uma coluna oca, situada verticalmente no centro da nave. Bom, sendo assim, Lazar ele teve sua curiosidade científica aguçada e passou a procurar informações sobre tudo o que acontecia nesse setor S4. Foi quando ele teve acesso a um memorando que acabou confirmando as suas suspeitas. Nele havia uma quantidade de informações muito interessantes sobre OVNIs, inclusive fotografias e autópsias de pequenos seres cinzas, com grandes cabeças calvas. Essa declaração ele acabou fazendo à revista UFO. Segundo ele, o governo estava escondendo fatos de maior gravidade, e tudo aquilo estava sendo feito na Área 51, mais precisamente nesse setor S4. Bom, Bob Lazar ele foi fortemente criticado e desacreditado nos anos subsequentes, devido à sua revelação da Área 51 e de suas supostas experiências ultra secretas. Bom, porque principalmente se constatou que em vez de um grau no respeitado MIT, esse suposto cientista Bob Lazar, ele tem apenas uma colocação
em antepenúltimo lugar em sua escola secundária, como se fosse um ensino médio. Bom, de fato, o próprio Estados Unidos, eles já tornaram pública a existência da Área 51, só não declararam o que eles fazem ali. Bom, mas afinal, o que há de tão especial nessa Área 51? Por que os militares se preocupam tanto com alienígenas e Área 51? Ironicamente, em agosto de 1997, após décadas negando tudo, desde o U-2 até o Aurora, a CIA fez uma declaração chocante. Um relatório da CIA foi liberado, admitindo que a Força Aérea usou OVNIs dos anos 40, 50 e 60 até hoje como disfarce para suas atividades. Segundo a declaração oficial da CIA, milhares de OVNIs relatados por testemunhos eram apenas testes e voos de reconhecimento. Bom, geograficamente falando, não há nada de especial. Bom, entretanto, dificilmente alguém conseguiria entrar lá para retirar qualquer informação, porque somente pessoas com alta patente do exército americano teriam autorização para acessar este local. Bom, por incrível que pareça, as teorias de conspiração são enormes, principalmente aquelas que são ligadas a OVNIs e experiências extraterrenas. Bom, há quem vá ainda mais longe, pois existem algumas teorias bem bizarras de que existe uma raça de extraterrestres aqui na Terra e que teriam o interesse de criar seres híbridos, ou seja, a nossa mistura com a raça alienígena, que futuramente tomaria o poder na Terra. E a justificativa principal é que os extraterrestres perderam a capacidade de se reproduzir. Olha as ideias! Bom, mas afinal, o que é realmente concreto nisso, né? Bom, hoje em dia é muito difícil saber, porque tudo é baseado em provas reais. Bom, tudo trata-se de uma base absolutamente vedada de qualquer informação, mas possui olhares de amadores muito curiosos, principalmente pelas supostas informações que muitas pessoas acabam divulgando nos meios da internet. Bom, toda teoria da conspiração, ela deve ter a sua dose de dados vagamente científicos. Bom, como todo escritor de ficção científica, ele deve ter muitas ideias mirabolantes que fogem da realidade. Bom, para Bob Lazar, a consubstanciação que ele pregava em artigos para rádio e TV era o unum pentio, que é um elemento químico transurânico e altamente radioativo, e o número atômico dele é 115, que é obtido através de forma sintética. Bom, de acordo com o teorista, o unum pentio era uma fonte de energia principal utilizada para a propulsão das espaçonaves alienígenas, que foi desmantelada pelo governo americano. Bom, Lazar ele determinou que essa tecnologia consistia no bombardeamento do material com partículas, o que acabava por amplificar a sua força nuclear, gerando uma distorção no campo gravitacional. Bom, dessa forma, os discoides eles poderiam alterar drasticamente a sua relação com o espaço circundante, consequentemente encurtando as distâncias de acordo com o destino mapeado. Bom, Lazar ele afirmava que esse poderoso material havia sido um presente de uma civilização extraterrestre para os povos da Terra, o que deveriam utilizar os seus próprios veículos. E que será que esse cara fumou, cheirou? Porque o cara viajou na maionese, né? Sim, o elemento 115 existe. Bom, de fato, a existência do unum pentio, ela foi confirmada por uma equipe de cientistas sérios, tanto russos quanto americanos no ano de 2004, quando o grupo ele conseguiu reproduzir um isótopo instável do elemento 115. Bom, no que refere-se à teoria de Lazar, um de seus críticos afirmou que o isótopo obtido em laboratório ele era incrivelmente efêmero, ou seja, com uma meia-vida de apenas alguns segundos, e não de anos como afirmava esse suposto físico. Agora, o contra-argumento de Lazar baseava-se no fato de que o unum pentio das naves da Área 51 havia sido composto em formações estelares que estavam bem distantes. Isso acabaria tornando eles mais instáveis do que suas contrapartidas obtidas aqui na Terra. Por fim, ele pregou em um futuro próximo que o elemento 115 serviria como combustível para nós aqui na Terra. Bom, até agora eu estou esperando esse combustível, porque a gasolina está alta, viu?
entretanto, inúmeras teorias da conspiração têm tomado a internet, e é muito difícil acreditar nessas teorias. Após um número incrível de contribuições de Hollywood para a mitologia da Área 51, é bem pouco provável que essa história acabe saindo na imaginação das pessoas. E é motivo para ser tão velho quanto a própria humanidade, o vácuo deixado por essas informações concretas e que pode ser ocupado por qualquer história, e que muitas pessoas acabam acreditando. Bom, existe aí na internet muitos vídeos, muitas histórias que são difíceis de acreditar. Bom, existe outro vídeo aí que eu vou colocar aqui no vídeo, de um ET que estava na Área 51 e foi filmado ele estando preso. Só que é difícil de acreditar porque para mim é um boneco. The alien is beginning to flag. The interview was not going well. The telepath was trying to clarify some points from a previous interview, but he wasn't receiving coherent responses. As you can see, the being is in real distress. At this point, the telepath is sending out a message to the medical staff. He's trying to communicate with the alien, but he's getting no response. There's very little he can do. There's no direct connection between his space and the biocontainment area. That's the aide stepping in on the right. The medical staff should be there by now. They're slow in responding. There they are. I have to say the medical personnel at S4 are less than first rate. They tend to be selected for their willingness to keep secrets rather than their medical competence. By the way, he's not shining that light into the eyes. It looks that way, but in fact he's checking for hemorrhaging around the eye sockets and in the nasal cavity. I'm sorry. It's very hard for me to watch this. Normalmente, assim, se a pessoa tem informação, ela vai buscar o máximo para que comprove a sua veracidade. E esses dois vídeos, para mim, são farsas. Beleza? Bom, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Tem muita informação bem legal que dá para abordar aqui no canal sobre a Área 51. Eu fiz apenas um apanhado que eu achei interessante divulgar aqui no canal. Espero que todos gostem. Beleza? Bom, se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei. Isso vai ajudar muito na divulgação do nosso canal. E principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações. Beleza? Bom, até o próximo vídeo, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu!